Programa Empresas Elevadas de hoje eu vou conversar com Glaucia Maria, ela que é coordenadora do Programa de Educação Inclusiva do município de Arco Verde. No Programa Empresas Elevadas de hoje nós vamos falar em um tema de extrema importância para Arco Verde e para o mundo, né, Glaucia? Eu estou aqui com a professora Glaucia Maria, ela que é especialista em educação inclusiva e políticas públicas de inclusão. Ela que faz parte do BPC Escola, né, do Comitê BPC Escola, e que também atua diretamente na educação pública do nosso município, na educação inclusiva. Que missão linda, Glaucia, dignificante. Eu me sinto assim muito feliz de estar com você hoje para a gente falar sobre essa educação inclusiva. Eu que agradeço. Falar do que gosta é um prêmio para a gente que trabalha com essas famílias munícipes de Arco Verde, né? E eu poder estar contribuindo com informação em sala de aula. A minha prática toda, a minha vida toda foi de professora, né? Eu vou me definir um pouco, né? A minha prática, eu venho de sala de aula, desde a educação infantil até o ensino médio, e estou coordenadora da educação inclusiva no município, e isso foi um divisor de água na minha vida. Eu posso dizer que eu ressignifiquei a minha prática educativa, fazendo esse link da escola, da família e trabalhando na área da inclusão. É simplesmente gratificante. Eu me sinto realizada pessoal e profissionalmente com o que faço. Isso é muito bom. Tem uma frase que diz assim: quem faz o que gosta e o que ama nunca trabalha, né, Glaucia? Com certeza. Então, Com certeza. a gente sai de casa cedo e tem muitos desafios, às vezes assim, grandes problemas para resolver, mas quando a gente tem uma resolutividade que faz o que gosta, a felicidade está estampada nos nossos olhos, né? Arco Verde, ele tem uma trajetória assim surpreendente. Esse ano, Rejane, nós estamos fazendo uma década de inclusão, né? Começamos lá atrás com 2 crianças na nossa rede, né? Conferida os direitos, e fechamos o ano de 2021 com mais de 300 crianças. Isso é sinal de que estamos atingindo a demanda reprimida no município, aquelas crianças que viviam em casa na invisibilidade, sem nenhuma perspectiva, né? E hoje ela está na rede com um desenvolvimento muito bom, porque em contato com os pares, com os colegas, trabalhando as suas dificuldades e construindo as suas possibilidades. Isso é fantástico. Nós temos uma trajetória de muito sucesso, graças a um compromisso da gestão, ao compromisso com o povo, em detrimento de qualquer situação de diferença, porque somos todos diferentes, né? Exato. Se pensarmos o ser humano, somos todos diferentes. Mas a pessoa com deficiência, ela está muito bem assistida dentro do município, dentro da rede municipal, né? Em área de educação e em outras áreas. Acredito que na área social também, né? E a gente traz uma trajetória assim muito boa, de muito reconhecimento dentro do Estado, né? Publicações de práticas exitosas em Congresso Norte-Nordeste. Tivemos em 2020, quando começou a pandemia, né? Essa prática figura nos anais do Congresso,
né? E em outras situações dentro da saúde mental, né, infanto-juvenil, uma publicação a nível de estado, com a Escola de Saúde do Estado, e uma publicação a nível nacional com as escolas unificadas, por fazer parte de um programa que incentiva o esporte e a recreação em pares, uma criança com deficiência, uma criança sem deficiência. Isso conferiu a Arco Verde essa publicação que, dependendo da agenda do nosso prefeito, né, está marcada agora para março de 2022, a publicação. E isso é um evento mundial, né, Glaucia? E figuramos em um site que é chamado Mapa Visualizador, que por sermos escolas unificadas, estarmos nessa publicação do livro, você coloca o site e vê Arco Verde fazendo parte a nível de mundo, né? Com a prática esportiva feita, uma criança com, uma criança sem. Ganhando medalha. Quer dizer que é um aprendizado mútuo, né? A criança com deficiência e a criança sem deficiência é uma humanização, né? É uma troca de conhecimento. Exato. É uma criança olhar para a outra e aprender com a outra, né? Esse é o objetivo, não é, Glaucia? Com certeza. O slogan do programa é aprenda junto, não, jogue junto, aprenda junto, escolha incluir. Né? Então é isso, gente. Olha que coisa linda, né? Aprenda junto, jogue juntos, aprenda a incluir, não é isso? Então esse slogan é muito bonito. E isso serve não só para as crianças com deficiência, para todos nós, né? Para todos nós. Eu acho que isso é uma lição para a vida. Glaucia, nós sabemos que existe a educação inclusiva e a educação especial. Qual a diferença? Como é que se completa essas duas formas de educar? A educação especial é a modalidade de ensino. Sim. Modalidade de ensino especial, requerida em lei específica, LDB. A modalidade de ensino especial. É a lei de diretrizes e bases, LDB. Ela está requerida para que seja feito a nível de educação, toda a rede estadual, municipal e na rede particular. Já a inclusiva, a educação especial, na perspectiva inclusiva, ela abarca uma gama de situações. Ela não vê a diferença, a deficiência, ela vê a pessoa. Ela vai mais longe do que a educação especial, do que meramente ver a pessoa com deficiência. Ela quer incluir essa pessoa. Ela tem uma perspectiva inclusiva. Você está dentro de uma educação na modalidade especial, mas numa perspectiva inclusiva, né? Aí tem toda uma diferença nesse sentido. Aí, os alunos que são especiais dentro da educação ficam na mesma sala de aula, né? Sim. Os alunos com deficiência, eles ficam dentro da mesma sala de aula junto com todos os alunos. Mas existe uma pessoa que fica diretamente cuidando dele? Existe. A lei LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ela diz o seguinte, que a criança que tem dificuldade de se locomover, dificuldade de fazer a sua higiene, a sua ida ao banheiro, né? E dificuldade em se alimentar, ela não tem essa condição, ela tem que estar em sala de aula comum, sala de aula regular, sim, com um profissional de apoio, dando suporte a essas deficiências, a essas dificuldades, poderíamos dizer, dificuldades da criança. Então, isso aí é conferido e garantido no município. Nós temos na rede profissionais, né? No início do ano a gente faz um mapeamento, dependendo do CID, vai dar direito a esse profissional para estar justamente trabalhando dentro dessas 3 dificuldades dessa criança e ajudando assim ela a poder participar integralmente das situações de sala comum com os outros, né? Com os pais, dentro de sala de aula. Porque
a professora regente ela não tem como fazer essa situação por conta da quantidade de crianças, né, que ela tem que acolher. Então, nesse sentido, a gente também cumpre regularmente o que a lei recomenda, preconiza. Quantas escolas aqui no município elas têm esse serviço para o auxiliar? Nós temos 29 escolas, hoje nós temos 25 fazendo inclusão, ou seja, com demanda de educação inclusiva nas salas comuns. Com crianças que requerem um profissional, com o CID que requer o profissional, nós temos 56, né? 56, uma faixa de 56 a 60, porque saíram, a gente vai substituir, porque a criança continua na rede e precisa do profissional. Em torno de 60, 62 profissionais de apoio nessas 25 escolas. Eu digo isso porque a lei, quando requer essa pessoa para fazer esse apoio a professor, ao aluno, porque ela vem pelo aluno e não pelo professor, Sim. né? Ela vem para apoiar o aluno e, de certa forma, ela ajuda a professora regente. Então, nesse sentido, nós temos, além dessas pessoas com deficiência que requer esse profissional, nós temos também crianças com transtornos. Os transtornos funcionais, eles não dão esse direito. Quais são eles? Dislexia, afasia, que é da fala, bipolaridade. São transtornos funcionais, que ele modifica a sua função, mas nada que uma estratégia pedagógica faça ele entrar novamente na participação da aula. Já aquela que é requerido por lei são os transtornos neurológicos, tipo uma criança com autismo, uma criança com paralisia, ela tem um comprometimento maior. Ela, além do comprometimento físico, ela tem outros acometimentos, né, a nível cognitivo, então ela precisa desse profissional, né? Mas ainda assim, a Arco Verde ainda vai mais longe, porque normalmente quando a gente coloca uma pessoa com deficiência e um profissional requerido por lei para aquela criança, para aquela pessoa com deficiência, ele também agrega os serviços com os que têm transtorno funcional. Ou seja, ele está ali, ele ajuda aquela criança a participar mais efetivamente da sala de aula. Devido a seu transtorno, ele não tem a condição, podemos dizer assim, dentro dos padrões da normalidade. Então, ela ajuda também, a gente agrega serviço, dando cobertura a todos, em detrimento da questão da legalidade, né, da lei. E a participação da família dentro do projeto de aprendizado na escola. Como é feita essa integração educando e família? Existe essa participação da família? Existe um momento em que a escola traz a família para dentro da escola, né, para interagir junto com os profissionais de educação? Sim, Rejane, eu acho que a família, eu vejo assim, que o fortalecimento de vínculo da família, escola e família, ele é necessário, independente da criança ter ou não a deficiência. Mas, se tratando de criança com deficiência, ele deve fazer essa integração. A escola tem que chamar esse pai para perto, porque ele é o detentor, né, de conhecimentos particulares sobre aquele aluno, entendeu? E isso vai contribuir com o trabalho de inclusão da escola. Com o trabalho da escola, o professor, o acompanhante entenda, né, as particularidades daquela criança. Exatamente. E todo o seu contexto social, ele diz muito da participação e do desenvolvimento dessa criança em sala de aula. Muitas vezes, crianças que não são estimuladas, né, porque nós temos no contraturno as salas de AEE, que é Apoio Educacional Especializado, que a lei recomenda, né, orienta, que a criança com deficiência que faça parte no turno da manhã da escola regular, no contraturno, ou seja, no turno inverso, ela faça a AEE, o Apoio Educacional Especializado. Entendeu?
Então, nesse apoio educacional especializado, é conhecido todo o contexto da criança. É por isso que não dá para fazer inclusão sem a família, né? Eu entendo até, vou mais longe, não dá para fazer escola sem a família. Sem a família. Não dá. Então, na AEE, ela faz a anamnese com a família para saber quais os traumas, o contexto familiar, entender aquele contexto familiar e até orientar aquele pai, aquela mãe que age por conta do desconhecimento em casa com a criança de maneira errônea, entendeu? Essas salas... colocar a criança ali, né, e deixa ali, não enxerga todas as possibilidades, né, que aquela criança pode desenvolver. Exato, Rejane. Então, a sala de AE faz esse link, né? Precisa desse link da família. A escola também. E a criança, mais do que ninguém, precisa trazer essas informações dos seus contextos para a sala de aula. A sala de AE, ela faz a estimulação motora, visual, cognitiva, para que essa criança participe mais efetivamente dentro da sala regular. Eu diria que a sala de AE, ela é uma sala que, além de criar estímulos, ela também mostra ao professor, né, porque ela trabalha direto também com o professor e com o profissional de apoio que está apoiando essa criança, ela mostra como aquela criança funciona, os seus tempos, porque cada pessoa tem um tempo para aprender, né? Então, essa mistura e digamos assim, esse trabalho, né, muito agregado de todos que estão envolvidos na educação, é o que faz a diferença no desempenho escolar da criança. Glaucia, eu gostaria que você falasse mais um pouco desses estímulos, dessa sala de AE. Mas você vai dar continuidade a esse tema tão rico e tão valioso que nós estamos falando no nosso programa hoje, daqui a pouco, depois dos comerciais. Olá pessoal, olá cliente Le Biscuit, quero passar um recado para você que ainda não comprou o seu material escolar. Aqui na Le Biscuit tem tudo o que você precisa. Dá só uma olhada no papel repórter com 500 folhas, somente R$ 20,99, viu? E aqui na Le Biscuit tem mais, você encontra caderno de capa dura, uma matéria somente R$ 5,99. Quer mais? Caderno de 10 matérias Jandaia a partir de R$ 17,99. Isso e muito mais que você vai conferir aqui no vídeo tem na Le Biscuit com preço baixo. E olha só que oportunidade incrível, na compra de R$ 100 em papelaria, você ganha 10% de desconto. Tá esperando o quê? Para passar na Le Biscuit e adquirir todo o seu material completo. Porque aqui na Le Biscuit é assim, tem tudo e tem preço para você. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o nosso programa Empresas Elevadas e Glaucia vai falar sobre as salas de AEE, as salas que fazem parte da educação, inclusive onde as crianças são estimuladas em todos os sentidos. Então, Rejane, nós temos hoje no município 5 salas. Uma que foi inaugurada recentemente e ela foi inaugurada, né, por força do programa Olhar, que o prefeito pactuou, que é um programa que ele fortalece as salas de AE, fornece um kit chamado Kit Movimentação, que tem tudo a ver com o trabalho que essas salas de AE, Apoio Educacional Especializado, faz, né? Então, inauguramos mais uma sala. Nós temos 4 salas na zona urbana e uma na zona rural. Temos uma sala na zona rural. Temos. Essas salas hoje, para dar conta de toda a demanda, ela está nucleando o atendimento. Ou seja,
ela fica na escola da zona rural, mas as escolas circunvizinhas fazem a AE no contraturno. Estuda de manhã, a AE à tarde. Estuda à tarde, faz a AE de manhã. Apoio educacional especializado. Nessas salas, ela complementa ou suplementa o que nas salas de regular não é feito. É um trabalho de estimulação, né? Complementando o trabalho de educação regular, de professor em sala de aula. Essa criança ela vai fazer o turno da manhã na sala regular e o turno da tarde ela vai ser trazida para essas salas de apoio educacional especializado, para complementar, com todo um trabalho voltado para a estimulação motora, visual, cognitiva, auditiva. Então, todo esse apanhado que tem lá são brinquedos, materiais pedagógicos, jogos de estimulação de memória, entendeu? Que a gente tem muito DI na rede e ele tem memória curta, né? Ele aprende com pouco tempo, ele esquece. Déficit intelectual. Deficiência intelectual. Então, precisa dessa complementação. E quando essas salas fazem a suplementação, são aqueles casos que tivemos na rede, de aluno superdotado. Entendeu? Também, né? É uma particularidade que a gente corrige o fluxo e dá de série. Ele está numa sala de terceiro ano, mas ele já faz tudo, porque o QI dele está acima da média da sala. Então, é descoberto na sala de AEE, na sala regular, a gente faz a correção da questão através de um documento legal, né, para que ele seja adiantado de série. Evolui a criança. Evolui, ele passa ele promove ele para uma sala na idade mental dele, né, que é a cronológica e a mental. Então, fizemos isso também, e essa criança também é estimulada cognitivamente nas salas de AEE. Na rede houve 2 correções, né, que é reclassificação, é chamado assim, reclassificação. Aí tivemos que reclassificar um aluno de terceiro ano para o 5º, porque ele era um autista extremamente inteligente, e a aula regular ele tirava de letra. E a criança acaba perdendo o interesse. Não exatamente, desestimula. Então, toda essa visão da pessoa, da singularidade da pessoa é visto na rede, na rede em si. É o cuidado com as diferenças, né? Exato. Fortalecer as diferenças, né? E valorizar. Existe uma diferença, eu queria que você me explicasse, inclusão e integração. Dentro da rede, qual a diferença que existe nessa forma de fazer essa integração e a inclusão das crianças? Olha, a integração é quando é feita a matrícula de uma criança com deficiência na sala X e não é identificado, ele não é reconhecido dentro da sua singularidade. Sim. Aí estamos fazendo só a integração. Ele está ali figurando. Ele não entende, não participa, não desenvolve, não desenvolve as suas possibilidades. Então, ele está meramente figurando, né, na sala de aula. Já a inclusão, ela vê como um todo. Ela vê a pessoa, as possibilidades dentro da deficiência daquela pessoa. Sim. E o objetivo dela é que ele inclua, ele se torne autônomo, né? Porque quando a lei específica pede o profissional de apoio, ela diz que não é para ser bengala, ele não é para toda a vida. Ele vai ficar ali te orientando, dando apoio na sala de aula, esse aluno cresce, ele sai de perto e vai ajudar outra criança, ele é colocado para outra criança. Inclusive, na Semana da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos um autista na rede, nós tínhamos porque ele saiu para a rede do Estado, né? Para outra rede. Mas ele teve um desenvolvimento assim tão bom que ele foi o orador na Semana da Pessoa com Deficiência. Eu acho que foi quando você estava no auditório, né? Que você viu o desenvolvimento de Luan. E ele desenvolveu
tão bem, ele criou autonomia, ele não precisava mais do profissional de apoio. Ele já se reconhecia. Isso é Entendeu? gratificante demais. Né? Muito gratificante. Eu, enquanto educadora, eu digo a você, é por isso que a educação inclusiva para mim é um divisor de águas. Porque ressignifica qualquer prática quando ela é feita a várias mãos, né? Ela não se faz só, Exato. mas ela precisa de todo esse olhar, né? Esse olhar para a pessoa e não para aquela deficiência que a pessoa tem. Então, isso é gratificante, muito gratificante. A gente vê isso e não foi um caso ou outro. E diga-se de passagem, esse autismo era um autismo que estava em estudo. É um X frágil. Ele está em estudo ainda. Então, a gente conseguiu promover essas possibilidades e ele hoje está na rede do Estado. Evoluiu muito, graças a esse olhar. Exato. Esse olhar de um trabalho em equipe, né? Em rede, Trabalho em rede. E com tantas assim, coisas boas que a gente aprende, eu fico encantada com esse aprendizado e com toda essa evolução que a educação inclusive está fazendo na nossa cidade. Eu gostaria, Glaucio, que você fizesse as suas considerações finais e a perspectiva assim, de um futuro brilhante para as pessoas com diferença através desse lindo trabalho que você vem desenvolvendo aqui na nossa cidade. Rejane, o que eu espero para Arco Verde é que nós continuemos com esse trabalho, com esse olhar diferenciado para as pessoas que são deficientes, né? E eu digo que ela não ficou só na área da educação. O reconhecimento da pessoa com deficiência hoje, né, é um reconhecimento também social, porque nós temos políticas, né? Uma política pública municipal que reconhece a prioridade de atendimento prioritário a pessoas com autismo, né? A carteirinha que vem com o CID, identificando aquela pessoa. Então, eu espero que o município continue crescendo cada vez mais e sendo o que nós somos hoje, referência em educação inclusiva. No mundo, né, Glaucio? Graças a Deus, por conta do olhar da gestão, por conta do apoio, dos programas que fizemos parceria, o programa Olhar para as Diferenças, que cuida da criança com deficiência na primeira infância, é muito importante para nós, porque cuidar da primeira infância com deficiência é cuidar da janela de oportunidades, porque do 0 aos 6 anos as sinapses se abrem. Então a gente está tendo esse olhar com o programa Olhar para a Diferença, que é parceiro nosso, e é feito um trabalho todo de rede, intersetorialidade, Secretaria de Educação, Assistência, Saúde. Existe uma plataforma que a gente monitora essas famílias, a gente busca os interesses dessa família a benefícios eventuais, benefício do governo federal, como o BPC Escola. Existe toda uma preocupação com a primeira infância com deficiência. Diga-se de passagem, Arco Verde, no ano de 2021, foi reconhecido como um município que faz a diferença, porque tivemos 100% da meta de vacinação batida em Arco Verde. Então, o recado que eu deixo é que não veja a diferença, veja a pessoa, assim como a Arco Verde está fazendo, entendeu? Colocando pessoas à frente de pastas, né, e de gestão de gente, né, com esse olhar apurado. Né? Olhar para as possibilidades. Exatamente. Todas as possibilidades que nós temos como ser humano, né? Para evoluir, para crescer, e não olhar para as deficiências, né? Enxergar as possibilidades. Olhar a pessoa, né? A pessoa, até a terminologia, né? Não está se usando mais hoje, portador, porque portador da ideia de opção, e quem é deficiente não tem a opção. É pessoa com deficiência, né? Ver primeiro a pessoa
e depois a deficiência. Então, eu me sinto muito honrada de estar coordenadora da educação inclusiva no município. Me sinto honrada de poder contribuir, de poder fazer parte desse legado em educação inclusiva no ano de 2022, onde a gente comemora a década da educação inclusiva, né? 10 anos de educação inclusiva e com a mesma qualidade, com o mesmo olhar, com a mesma, o mesmo respeito ao outro, à pessoa. Então, eu só posso dizer a você que sou muito suspeita para falar de educação inclusiva, porque eu amo o que faço. Isso é lindo, isso é muito importante. Eu acho que pessoas como você fazem a diferença no mundo e fazem a diferença na vida das pessoas. E eu também fico muito feliz e muito honrada de estar conversando com você hoje no programa Empresas Elevadas e falar sobre educação inclusiva, falar sobre evolução e esse olhar, do olhar para a pessoa, né? E não para as deficiências, como você acabou de falar. Então, nós encerramos o nosso programa hoje, que vai ser uma série de programas para o mês da mulher, que nós vamos conversar com grandes líderes, grandes mulheres que fazem a diferença no mundo. E é com essa mensagem que eu encerro o programa de hoje, já convidando você para assistir o próximo programa, que também nós vamos elencar várias mulheres que fazem a diferença na nossa cidade.